Sentimentos de frustração, fracasso durante a compulsão alimentar. Sejam bem-vindos a mais uma live, e esse é o tema da nossa live de hoje, porque eu sei que muitos de vocês têm essa questão de frustração, muita frustração e sentimento de fracasso quando está lidando ali num processo de compulsão alimentar. E vamos falar sobre isso hoje. Bom dia a todos, boa tarde já, né? A todos. E para quem não me conhece ainda, eu sou Elaina Velasquez, sou nutricionista e coach. E aqui no meu perfil eu ajudo homens e mulheres a acabarem com a compulsão alimentar e vício em comida em até 90 dias sem dietas. Vamos falar então sobre frustração. Quantos de vocês se sentem frustrados, frustradas por simplesmente não conseguirem resolver a questão do emagrecimento, então emagrecer de forma definitiva e também acabar com a compulsão alimentar, com o vício em comida, mudar os hábitos alimentares, mudar hábitos de forma geral, dormir mais cedo, ter um sono de melhor qualidade, começar uma atividade física, mas principalmente para você que se frustra demais com relação ao peso, com relação ao emagrecimento, com relação à compulsão alimentar, que sempre acaba atrapalhando o seu processo. Então vamos falar sobre esse sentimento de frustração, como é que você vai lidar com tudo isso. Porque você tenta coisas novas, então talvez você que está aqui, você já tentou muitas coisas, você já fez muitas coisas para acabar com a compulsão e vício em comida, você já tentou várias dietas, você tentou diversos processos, protocolos, e aqui ó, a Ruth está falando que sim, né? Já tentou várias coisas, mas sempre acaba na mesma coisa. Você volta a comer como você comia, você volta para a compulsão alimentar e você simplesmente não consegue emagrecer, não consegue o resultado que você quer de forma definitiva. Então você tenta há muitos anos fazer isso, então eu sei que para muitos de vocês isso não é um problema que começou ontem. É um problema que você carrega basicamente a sua vida toda. Então, para alguns desde a infância, já tem problema de peso, já tem, por exemplo, crianças que têm que pensar em dieta, que têm que emagrecer. E para alguns começou na adolescência, e aí esse problema vem se carregando até agora a vida adulta. Então, muitos de vocês que têm esse problema é realmente frustrante, porque você pensa, nossa, faz tantos anos que eu tento fazer alguma coisa, faz tantos anos que eu quero acabar com esse problema, faz tantos anos que tudo que eu quero é só emagrecer e me manter magro, me manter magra, ter saúde, acabar com a compulsão alimentar, acabar com esse vício que eu tenho por açúcar, por farinha, por outros alimentos processados que vocês comem, que tem os dois, açúcar e farinha. E que parece que tem um poder sobre você, esses alimentos, né? Você fica ali, você fala, você promete, você jura que você não vai mais consumir esses alimentos nessas quantidades. Não vou mais comer bolacha, não vou comer bolo, não vou comer açúcar, ou vou comer só um pouco, mas você acaba voltando pro seu processo e acaba muitas vezes descontando tudo na comida, né? Alguns de vocês, o gatilho da emoção é muito forte. Então você tá frustrado, tá frustrada e também está estressado com o seu trabalho, com o seu dia a dia. Tem o pessoal da ansiedade, que tem muita ansiedade e acaba descontando na comida também. Então são todos esses cenários que vão gerando anos e anos e acúmulos de frustração e um sentimento de fracasso, que eu não sei mais o que fazer, eu não entendo por que eu não consigo resolver isso, e esse sentimento de fracasso é muito comum, né? E aí aqui, ó, eu fui depois dos antialérgicos de 65 e passei para 90, né? Eu acredito que seja quilos aqui, né, da Ruth. Então, veja, né, um uso de antialérgicos e talvez ali combinado com alguns outros fatores, né, hormonais e tudo mais, foi de 65 quilos para 90 quilos. Então, olha a diferença e a frustração que isso gera na pessoa, né? É muita frustração, é um sentimento de fracasso mesmo. Falo, nossa, o que eu estou fazendo de errado? Por que eu não consigo? E aí, o que piora muito? Você começa a se perguntar, o que tem de errado comigo?
O que parece que é fácil para todo mundo, mas comigo é muito difícil. Então parece que o problema sou eu e só eu, porque parece que todo mundo está conseguindo muito mais fácil do que eu. Não é assim? E aí você vai juntando, acumulando mais e mais frustração, né? Então, vamos entender algumas coisas sobre isso, porque nessa jornada em que vocês estão de emagrecimento definitivo, então você que deseja emagrecer de forma definitiva, se manter magro, se manter magra e acabar com a compulsão alimentar e vício em comida, a mentalidade de vocês, então o que vocês pensam sobre vocês e sobre todo esse processo, sobre essa jornada, sobre essa caminhada até o seu objetivo, vai ser muito importante. A sua mentalidade e a sua forma de pensar e encarar os desafios vai ser extremamente importante. Eu diria que vai ser, vamos dizer, o divisor de águas entre as pessoas que conseguem e as pessoas que não vão conseguir. Certo? Então, vocês precisam entender isso, porque é sobre isso que eu vou falar nessa live hoje. A mentalidade, como você vai lidar com esse fracasso e com esse sentimento de frustração. Porque quanto mais eu consigo ajudar vocês a mudar a mentalidade de vocês, a forma como vocês enxergam esses desafios e a forma como vocês enxergam vocês mesmos, né? Será que realmente eu preciso me sentir tão fracassada assim porque eu não consigo perder peso? Será que realmente sou eu somente o problema? Tem algo muito errado comigo? Ou será que algo neste processo realmente não está me ajudando? Então, é sobre isso, porque a mentalidade de vocês é o que vai fazer muita diferença. E aí, a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre frustração é que quem não se frustra são pessoas que não estão tentando fazer nada. Certo? Vou repetir. Pessoas que não têm frustração são pessoas que não tentam fazer nada de diferente. Ou seja, se você que está assistindo essa live aqui, mesmo que você esteja no YouTube, se você se frustra, se você constantemente tem o sentimento de frustração, o sentimento de que você está fracassando de alguma forma, mas você se sente muito frustrada, muito frustrado com isso, significa que você não desistiu, que você ainda está no jogo, que você ainda está tentando fazer algo para mudar. E sabe o que mais? Se você é esta pessoa que todos os dias vai dormir frustrado e frustrada, significa que de alguma forma, da sua forma, você tentou fazer algo diferente. Você tentou ser diferente. E sabe o que eu posso dizer mais ainda? Que você que está frustrado e frustrada por tentar e não conseguir, está à frente da maioria que não está fazendo nada. Entende isso? Faz sentido isso que eu tô falando? Porque a pessoa que não está tentando nada, ela se conformou. Ela é uma pessoa conformada. Por exemplo, vou dar o exemplo da Ruth que tá aqui com nós e que colocou aqui que ela, passou, depois de tomar os antialérgicos, passou dos 65 para o 90, para 90 quilos. Ou seja, a Ruth está aqui. Ela está buscando algo, ela está atrás de resolver o problema dela. Por mais que isto gere muita frustração, de todos os dias ela acordar e pensar, nossa, ontem foi a mesma coisa, o que será que eu vou conseguir fazer diferente hoje? Mas ela está tentando fazer alguma coisa. Porque o próximo passo que vocês precisam saber com relação à transformação de vocês é que se fosse fácil, todo mundo faria. Se fosse fácil, ninguém estaria acima do peso. Se fosse fácil, ninguém precisaria tomar remédio para emagrecer. Se fosse fácil, ninguém precisaria fazer uma cirurgia bariátrica, cortar o próprio estômago para emagrecer. Então veja como não é fácil.
E você que está tentando, você está no jogo. Você é uma pessoa corajosa. Porque você simplesmente não está se conformando com a sua situação. Eu vou contar uma história pra vocês. Tem um empreendedor americano que eu sigo, que eu ouço às vezes as coisas dele, o podcast dele, e ele tem filhos, ele tem 2 filhos. E uma das coisas que ele pergunta pros filhos dele todos os dias acho que no jantar ele tem o hábito de perguntar isso. Em que você fracassou hoje? Qual foi o seu fracasso do dia? Em que você falhou hoje? E por que ele vai perguntar pro filho dele? O que você falhou hoje? Em que você fracassou hoje? Ele vai perguntar pro filho e pra filha. Ele tem um casal. Porque ele sabe que se o filho dele e a filha dele estão tentando algo novo e diferente todos os dias, eles com certeza estão fracassando também. Porque faz parte deste processo. Só que se eles não estão fracassando, eles também não estão tentando nada. Porque aí vem a terceira chave que eu quero que vocês peguem de mentalidade sobre isso, sobre fracasso, sobre frustração. Quando vocês leem a biografia das pessoas que conseguiram muitas coisas, que realizaram os seus sonhos, que conquistaram coisas grandes, que conseguiram superar as suas barreiras internas. E quando eu digo conquistar coisas grandes, não significa ser algo grande monetariamente ou ser algo público, tá bom? Às vezes, para você, superar algo grande é simplesmente vencer o seu vício em açúcar, o seu vício em comida, que acaba com a sua saúde. Para mim, algo grande era isso. É algo que vai levar a sua vida para um outro patamar, para algo muito melhor. Então, quando eu digo, essas pessoas, só que essas pessoas que, por exemplo, inventaram alguma coisa ou passaram por algum processo e tudo mais, são pessoas públicas e elas escrevem livros sobre a jornada delas. Então, por exemplo, a gente sabe lá da jornada do Steve Jobs, né, que é o criador lá da Apple, que faz aqui o iPhone, né, que faz os nossos computadores, né, da marca Apple e tudo mais. O Steve Jobs, em algum momento, então, ele tinha esse sonho de, né, aquilo era o propósito dele, ele queria muito fazer o que ele fez, né, que era inovar, criar esses computadores pessoais, né, uma coisa que o usuário, né, um único usuário iria ali aproveitar e usar e etc. Então, ele queria fazer isso. Só que chegou um momento na empresa dele em que ele foi demitido da empresa dele. Ele saiu da empresa dele. Porque tiraram ele da empresa dele. Então, olha que desafio, que ruim isso, né? Que frustração deve ser para uma pessoa que construiu... Ele inventou a Apple, ele construiu todas as ideias. E depois, quando ele voltou para a empresa, né? Quando ele voltou para a Apple, foi ali que ele teve, né, que ele foi criando esses iPhones, o iPod, né, que a gente teve lá atrás, né, os computadores e deixando nesse estilo, nessa estética, né, então o Steve Jobs, ele era muito apegado à estética das coisas, então ele queria coisas bonitas e fáceis e visualmente muito agradáveis para o usuário, então ele exigia muito dos funcionários dele com relação a isso. Mas veja quanta frustração ele teve que passar a ponto de ser demitido da própria empresa para chegar onde ele chegou. E aí, esse é só um exemplo de vários exemplos de pessoas, por exemplo, na jornada do emagrecimento e fim da compulsão alimentar e vício em comida. Então tem também a história de uma psiquiatra que eu gosto muito lá nos Estados Unidos, e ela conta toda a jornada dela com relação ao vício em comida. Quantas recaídas ela teve. E ela teve muitos problemas também com o uso de drogas, com o uso de álcool, ela também já foi alcoólatra. E ela fala claramente que o vício em comida é o pior de todos. Que ela fala que nem se compara à época em que ela estava viciada em algumas drogas pesadas e também quando ela era alcoólatra.
deixar as drogas e deixar o álcool foi muito mais fácil para ela do que vencer o vício em comida. Por que será isso? Por que será que talvez você se frustra tanto com isso? E você sente que você é um fracasso, que você sente que você fracassou em acordar de manhã, jurar que você não iria comer doce hoje, por exemplo. Não vou comer doce hoje. Começa bem o café da manhã. Aí você vai lá na padaria, ou tem que ir no mercado, tem que fazer alguma coisa, ou às vezes você simplesmente tem que ir numa farmácia. E aí quando você tá lá na fila para pagar, o que acontece? Tem um monte de doce, chocolate, bala na sua frente. Numa simples farmácia que você vai. Ou no mercado, ou na padaria. E aí você simplesmente não consegue resistir e acaba comendo e acaba comprando alguma coisa ou acaba comendo mais tarde alguma coisa. Aquele gatilho visual, ele é muito forte para muitos de nós, para mim também. O nosso cérebro, de forma primitiva, ele foi feito para ver comida e querer comida. Mas é claro que a gente pode simplesmente dizer não. Então a gente não precisa impulsivamente responder a tudo que vem na nossa mente e na nossa cabeça. Todos os pensamentos que venham de coma esse alimento. Mas se este pensamento vem na sua cabeça, quando você vê um alimento que você gosta muito, um chocolate, uma bala, um pão, então você é normal. Você já veio assim de fábrica. E claro, para algumas pessoas isso é um pouco pior e para algumas pessoas isso é um pouco mais fácil de controlar, tá? Mas veja como hoje você vive em um ambiente que te estimula a comer quase que o tempo inteiro. E é por isso, por exemplo, que, no meu programa do método de emagrecimento, nutrição transformacional e fim da compulsão e vício em comida, um dos módulos é só pra gente falar sobre o ambiente que você tem controle e o ambiente que você não tem controle. Porque o ambiente que você tem controle, você precisa controlar. Você tem controle sobre o que você leva para sua casa. Você tem controle sobre o que você mantém na sua geladeira, sobre o que você mantém no seu freezer, sobre o que você mantém no seu armário. Então, será que se você que se sente muito fracasso, porque você mantém doce na sua geladeira e você fala, não vou comer, mas ele nem deveria estar na sua geladeira, porque se você sabe que você não vai conseguir resistir, então a melhor coisa é não manter esses bolos na geladeira. A melhor coisa é você determinar que quando você quiser comer bolo, você vai comer bolo fora da sua casa. Ou você vai comer bolo quando tiver um aniversário. Ou você pode fazer um bolo no final de semana quando tiver outras pessoas junto com você. E aí você come o bolo com as pessoas, mas quando terminar, você dá pra alguém, escolhe uma pessoa, um sorteado e entrega o resto do bolo pra essa pessoa. Entende? Então na sua casa você tem controle sobre o seu ambiente, mas fora da sua casa vai ser muito desafiador mesmo. E aí também é onde a gente trabalha essa questão de como lidar com os desafios fora da sua casa. Então é nisso que eu falo um pouco nesse módulo. Mas por quê? Porque essa questão do fracasso e do sentimento de fracasso e do sentimento de frustração, ela vai te acompanhar se você é uma pessoa que está tentando fazer alguma coisa diferente. Se você está tentando, se você não desistiu de você. Porque é isso que eu estou falando sobre essas pessoas. Então, na jornada das pessoas que conquistaram, da jornada das pessoas que conseguiram, na jornada das pessoas que, essa psicóloga que eu falei, essa psiquiatra que eu falei, que teve a questão com o vício em comida e outras drogas também, e ela falou que o de comida, né, o vício em comida é o pior de todos. Por quê? Porque ela teve muitas frustrações, ela teve várias recaídas. Mas hoje, faz mais de 10 anos que ela vive muito bem, sem açúcar, sem farinha. Ela não come nada, absolutamente nada que tenha açúcar e farinha. Absolutamente nada, há mais de 10 anos. Porque ela entendeu, depois de tantas recaídas e de tanta frustração, que açúcar e farinha não é pra ela, nem em moderação. Ela não consegue a moderação.
E ela admite isso pra ela e ela fala: eu sou feliz e eu sou livre quando eu não como essas coisas. Mas olha quanta frustração ela teve que passar, muitas vezes, de tentar comer com moderação. E ficar um tempo sem, e aí sentir que estava bem, e aí voltar a comer. E ter uma recaída de novo com compulsão alimentar. O caso dela era compulsão séria. Uma compulsão mesmo severa. Então olha quanta frustração as pessoas que conseguiram mudar e se transformar e emagrecer de forma definitiva, como ela emagreceu de forma definitiva. Eu acompanho essa mulher há mais de 10 anos. Ela é magra desde então. Ou seja, eu não conheço a história de uma pessoa que conseguiu realizar aquilo que era importante para ela, que foi sem frustração, zero frustração no processo. Eu não conheço nenhuma história dessa. Não sei se você conhece alguma história assim, mas eu particularmente não conheço. Não conheço também pessoas que em algum momento do processo não começaram a sentir que estavam fracassando. Fala, nossa, eu tô me sentindo um fracassado aqui, uma fracassada, porque eu não consigo uma coisa tão simples que é só não comer. Será que é tão simples assim, né? Para nós que temos essa questão com tendência a vício em comida, tendência a compulsão alimentar. Se fosse tão simples assim, de novo, as pessoas não estariam tomando remédio e cortando o próprio estômago para emagrecer. Tá? E sem julgamentos, tá, gente? Eu falo isso em tom de brincadeira mesmo, porque sem julgamentos. Cada um sabe o que é melhor pra si. Não cabe a mim dizer que a pessoa está certa ou errada em fazer aquilo que ela julga certo pra ela, tá bom? É isso que eu penso. Então, os remédios estão aí para ser usados, as cirurgias também, e cada um vai decidir o que é melhor pra si. Mas saiba, então, o que eu gostaria de deixar muito claro aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essas chaves que eu falei aqui sobre mentalidade, sobre essa questão de mudança de mentalidade no seu processo. Então, vamos recapitular algumas coisas. Primeira coisa, se você se sente muito frustrada com a sua jornada hoje, com o seu peso, com o tempo que você já sente que investiu nisso, com o tempo que você sente que você mentalmente, né, investe nessa questão do emagrecimento, do fim da compulsão alimentar e vício em comida. Se você sente que, né, então isso gera uma frustração muito grande em você, então saiba que você está à frente da maioria, que não está fazendo nada, que já se conformou com o peso, com estar acima do peso, com todas as doenças que esta obesidade ou estar acima do peso leva, com todos os problemas que a compulsão alimentar e vício em comida geram na vida dessa pessoa. Muitas vezes não vai ser em forma de obesidade, mas geram vários outros problemas de saúde, desequilíbrios hormonais, problemas psiquiátricos. Então, se você está frustrado ou frustrada, se de vez em quando você sente que você fracassou, um sentimento de fracasso, eu não sei por que eu não tô conseguindo, saiba que você já está à frente de conseguir a transformação que você quer. Você está à frente de várias pessoas, da maioria eu diria, que não está fazendo nada. Então, esta é a primeira chave. Então, será que é tão ruim assim você se sentir frustrado ou frustrada de vez em quando? Porque aí eu vou falar sobre o que você pode substituir esse sentimento de frustração, tá? Então, sabendo disso, você pensa assim, nossa, então eu posso escolher me sentir frustrado ou não. Eu posso escolher viver a minha jornada sem o sentimento de frustração e entender que, às vezes, sentir frustração, às vezes, sentir um leve sentimento de fracasso faz parte do processo de quem está tentando mudar. Certo? Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, todas as pessoas que conseguiram se frustraram muito no caminho. Então, você não é a exceção da regra. Você é a regra, como eu sou a regra também. Na minha jornada de várias transformações que eu quis fazer, e ainda tenho outras para fazer e ainda faço outras em vários aspectos da minha vida,
Eu também me sinto frustrada em alguns momentos. Porque a gente tem uma expectativa de que deveria ser mais fácil e de que parece que para todo mundo é fácil, menos para nós. Mas como eu já trabalhei muito tudo isso que eu estou falando para vocês, eu não começo a inventar coisas de que, nossa, será que eu tenho um problema muito misterioso? Que não, eu não tenho um problema misterioso. Eu estou com talvez alguma resistência de fazer algo que é difícil mesmo, que é desafiador mesmo para todos nós. Então nós temos nossas resistências pessoais, certo? Então todos nós temos. Então veja, não tem nada de errado com você se você está fracassando inúmeras vezes. Então você é só um ser humano que está tentando fazer algo que é muito difícil para a maioria. Porque se fosse fácil, todo mundo emagreceria assim. Piscou, estralou o dedo, emagreci. Não é assim, né? Não é assim, não é isso que a gente vê. Então, o que eu gostaria de deixar, né, para finalizar aqui a nossa live? Eu gostaria muito que vocês trabalhassem trocar o sentimento de frustração e fracasso pelo sentimento de coragem. Sentimento de coragem. E você repetisse para você mesmo. Toda vez que vier o sentimento de frustração e fracasso em você, na sua mente, você repete para você. Respira fundo e repete. Eu não desisti de mim. É só isso. Se eu estou frustrada hoje com o meu peso, por não ter conseguido, por já ter tentado várias vezes, somente significa que eu estou tendo a coragem de não desistir de mim. Porque a mudança que você quer vai exigir coragem de você. Por isso que ninguém faz. Por isso que as pessoas que não estão se frustrando, não estão tentando, então elas não se frustram com nada mesmo. Quem não faz nada, não se frustra com nada, tá bom? Combinados, então? Combinados? Ó, vamos lá. Todas as vezes em que o sentimento de frustração e fracasso vier na sua mente, você respira fundo e você fala: se eu estou me sentindo fracassado ou frustrada agora ou frustrado, significa que eu estou tentando e que eu não desisti de mim. Significa que eu tenho coragem para não desistir de mim. E você respira fundo e segue em frente o seu dia, escolhendo não alimentar nenhum sentimento de frustração e fracasso na sua mente. Você escolhe, apesar das barreiras, alimentar o sentimento de coragem. Segue em frente, apesar das dificuldades. Siga em frente, apesar dos desafios. Certo? Então eu espero que essa live tenha sido jornada e que te ajude a transformar e que te leve cada vez mais perto para a transformação que você deseja na sua vida, no seu peso, na sua saúde e com o fim da compulsão alimentar e vício em comida, certo? Então eu espero que vocês tenham um excelente dia. Deixem o like de vocês aqui. Se você está no YouTube, deixe seu like e compartilhem essa live com todo mundo que sofre com esse sentimento de frustração e de fracasso na vida. Porque, com certeza, essa pessoa só está precisando saber de tudo isso que eu compartilhei aqui com vocês hoje. Para mudar essa mentalidade, certo? A mentalidade de vocês é uma das coisas mais fortes que vai influenciar na sua transformação, certo? Cuidem da mente de vocês e não acreditem em tudo, em todos os pensamentos que vêm na sua mente, porque a maioria deles que não te servem, eu tenho certeza que são simplesmente mentiras que a sua mente conta pra você, tá bom? Então, um excelente dia pra vocês e até a próxima live. Tchau, tchau!